Se você pudesse escolher, ser cremado ou enterrado, o que escolheria? Essa pergunta parece simples. Quase banal. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas param para pensar no que realmente acontece nos minutos, horas e dias seguintes à morte. A maioria prefere não saber. Outras acreditam que tudo simplesmente para. Mas não para. O corpo entra em um processo silencioso, inevitável e profundamente impressionante. Poucos sabem, mas minutos após a morte, quando o coração para de bater e o oxigênio deixa de circular, as células do corpo não morrem todas ao mesmo tempo. Algumas resistem por alguns minutos. Outras, por um pouco mais. Só que sem oxigênio, elas entram em colapso. É o início de uma transformação que acontece sem dor, sem som, sem aviso. O corpo humano é uma máquina extremamente organizada enquanto está viva. Cada célula sabe exatamente o que fazer. Mas no momento em que a vida se encerra, essa organização começa a falhar. As células passam a se autodigerir. Elas liberam enzimas, substâncias que antes tinham uma função vital, e agora começam a agir de forma descontrolada. É estranho pensar nisso, mas o corpo começa, lentamente, a se desfazer, por dentro. Nos primeiros minutos, nada parece diferente por fora. Quem olha não percebe. A pele ainda está quente. A expressão do rosto permanece quase a mesma. Mas internamente, uma reação em cadeia já começou. O cérebro é um dos primeiros órgãos a sentir os efeitos da falta de oxigênio. Em poucos minutos, suas células começam a morrer. Em seguida, os órgãos mais sensíveis entram em colapso. O fígado, responsável por filtrar toxinas, já não consegue mais exercer sua função. O pâncreas, que produz enzimas digestivas poderosas, começa a liberar essas enzimas sem controle. E aqui acontece algo que muita gente nunca ouviu falar: o corpo começa a se digerir por dentro. Esse processo é chamado de autólise. Não há sofrimento. Não há consciência. Mas há transformação. As células, sem energia, rompem suas próprias membranas. O que antes mantinha tudo organizado agora se perde. Os tecidos começam a amolecer. Os órgãos, pouco a pouco, mudam de consistência. Horas depois, o corpo já não é mais o mesmo que ainda pareça igual por fora. Com o passar do tempo, outro processo entra em cena, a ação das bactérias. Nosso corpo é habitado por trilhões delas, principalmente no intestino. Enquanto estamos vivos, o sistema imunológico mantém tudo sob controle. Após a morte, esse controle desaparece. As bactérias começam a se multiplicar e se espalhar. Elas produzem gases. Esses gases se acumulam. O abdômen começa a inchar. A pressão interna aumenta. É por isso que, em alguns casos, o corpo pode mudar de forma nas horas seguintes. Não é algo violento. É apenas a natureza seguindo seu curso. Enquanto isso, o sangue, que antes circulava, começa a se depositar nas partes mais baixas do corpo. A gravidade age. Surgem manchas arroxeadas na pele. A temperatura corporal começa a cair lentamente, se igualando ao ambiente. O corpo esfria. Silenciosamente. Agora imagine tudo isso acontecendo enquanto a pessoa está enterrada. No enterro, o corpo entra em contato direto com o solo. A decomposição segue seu ritmo natural. A umidade, os micro-organismos e o tempo trabalham juntos. Com o passar dos dias, semanas e meses, o corpo vai retornando aos poucos ao ciclo da natureza. É um processo lento, contínuo e inevitável. Para algumas culturas, isso representa retorno à Terra. Para outras, é apenas um fato biológico. Mas independentemente da crença, o processo é o mesmo. O corpo se transforma. O que era sólido se torna frágil. O que tinha forma definida passa a se desfazer. Agora pense na cremação. Na cremação, tudo acontece de forma diferente, e muito mais rápida. O corpo é submetido a temperaturas extremamente altas. Em poucas horas, aquilo que levaria meses ou anos para se decompor no solo é reduzido a fragmentos ósseos. Os tecidos moles desaparecem. Não há tempo para bactérias, gases ou processos longos. É uma transformação imediata. Definitiva. Irreversível. Por isso a pergunta volta com mais força. Se você pudesse escolher, ser cremado ou enterrado, o que escolheria? Algumas pessoas escolhem a cremação pela rapidez. Outras pelo simbolismo. Algumas pelo medo da decomposição lenta. Outras pela tradição familiar. Mas poucas fazem essa escolha entendendo realmente o que acontece com o corpo. E talvez o mais impressionante de tudo isso não seja o processo físico em si, mas o fato de que, enquanto o corpo passa por todas essas mudanças,
a consciência já não está mais ali. Não há dor. Não há sensação. Não há medo. Apenas matéria seguindo as leis da natureza. Isso levanta uma reflexão profunda. Se o corpo se transforma, se tudo é passageiro, o que realmente importa enquanto estamos vivos? O que fazemos com o tempo que temos? As palavras que dizemos? As pessoas que amamos? As escolhas que adiamos? A morte assusta porque nos lembra de algo que tentamos ignorar todos os dias: nada é permanente. E talvez por isso esse tema cause tanto impacto. Não é apenas sobre o que acontece depois que morremos. É sobre o que fazemos antes disso. Cada segundo conta. Cada escolha deixa uma marca. Cada dia vivido é uma chance que não volta. Então, quando você se pergunta se prefere ser cremado ou enterrado, talvez a pergunta mais importante seja outra: como você está vivendo agora? Porque o corpo vai mudar. Isso é inevitável. Mas a história que você constrói enquanto está vivo, essa é a única parte que realmente permanece. Agora me diga. Se pudesse escolher, você escolheria cremação ou enterro?